Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, mais uma vez, dependendo da hora que estão aqui assistindo Palavras do Silêncio, conversa com amigos espiritualmente dispersos, conversa sobre a não-dualidade. Antes de mais nada, agradecer a todos que têm assistido, se inscrito no canal, divulgado, clicado no tal do sininho para receber a mensagem de quando vai ter programa, sugerido nomes, né? Mais uma vez agradeço e estamos aí disponíveis a acolher pessoas que vocês sugerem para a gente conversar. Esse aqui é o 100º vídeo, interessante esse número, 100, não diz muito, mas é 100, ou sem nada também, pode ser muita coisa, entendeu? Hoje nós vamos conversar com Ananda Ramana. Ananda, a gente já se conhece há um tempinho pela internet, um tempinho quer dizer mais de ano. Ananda tem uma busca espiritual já há longo tempo, é escritor, poeta, entre outras coisas, professor de yoga. Tem uma, vamos dizer assim, que ele chama Ramana Mandir, depois ele vai contar para nós mais o que é isso, onde ele divulga os ensinamentos de Sri Ramana Maharshi, um grande santo e sábio da Índia do século XX, inspirador para todos nós, vamos dizer assim, Ramana inspirou a muitos. E nesse sentido, Ananda, conta para nós de onde vem esse contato com Ramana Maharshi, esse contato com a yoga, como é que é a tua experiência nessa, vamos dizer, na sua jornada espiritual? Como é que você poderia apresentar isso para nós? Saudações a todos. Vou fazer aqui uma saudação que é de praxe do nosso grupo, que é Om Arunachala Ramana. É uma saudação em que nós evocamos 3 palavras sagradas, o Om, o som primordial, Arunachala, a grande colina sagrada que representa o Senhor Shiva na forma de um lingam natural, e Ramana, que é o nosso guru, mas também é a luz do nosso coração. Então, primeiramente, eu queria agradecer imensamente a Luísio, imensamente todo mundo que está presente, mas agradecer pelo convite de aqui estar e poder compartilhar um pouco com vocês. Agradecer também a existência do canal. Então, eu vou fazer um pedido aqui, porque provavelmente muitas pessoas que são do Shri Ramana Mandir vão assistir esse vídeo, porque a gente vai divulgar nos nossos grupos, e eu peço encarecidamente que os amigos não só deem o like, mas se inscrevam no canal, para o Aloysio bater logo 1000 inscritos, ultrapassar esse número. Quase aí. Estamos quase lá, então eu peço, eu faço esse pedido encarecidamente. Fizeram isso por mim, eu também quero fazer isso pelo Palavras do Silêncio, porque realmente é excepcional que nós tenhamos aqui no Brasil um canal que, de uma forma tão generosa, abre o campo para tantas pessoas interessantes, com histórias de vida interessantes, com histórias na espiritualidade muito interessantes e que, com certeza, podem somar na vida de tantas pessoas. Então, Aloysio, eu quero dizer isso para você. Eu vou começar, nem vou falar do Ramana Mandir, nem de mim. Eu quero primeiro dizer o quanto eu sou grato por estar aqui participando dessa história do Palavras do Silêncio e te parabenizar pela sua generosidade, porque com os diálogos que eu já assisti, eu não assisti todos, eu sei, estamos chegando no número 100, né? Não vi o 100, não vi, mas o que eu pude ver foi muito especial, né? Eu gostei muito da dinâmica, da maneira como a conversa acontece, realmente um diálogo, né? E eu sinto isso com grande alegria, né? Poder participar de um diálogo dessa natureza. Então, eu peço para os amigos se inscreverem no canal, deem os seus likes, e eu vou também pedir perdão, porque eu estou com uma vizinhança um pouco agitada do lado, eu não sei se vai entrar em algum momento aí um grito, alguma coisa, mas eu acho que é uma festa de aniversário, alguma coisa assim. Coisas do Sansara, né? A gente está dentro do Sansara, é assim que funciona mesmo, né? Pois muito bem. Pensando, meditando um pouco sobre como poderia ser esse diálogo, né? Eu imaginava que poderia surgir uma questão que nos estimulasse a falar sobre a nossa própria jornada pessoal, né? E assim tem sido na maioria das entrevistas aqui. E tem uma sensação
que eu queria começar, né, declarando para os amigos e para você, Aloysio. Eu tenho a sensação de que o processo acontece e a gente meio que está acontecendo dentro do processo. Então, eu não sinto exatamente que eu trilhei uma jornada. Então, eu quero deixar isso claro, que, assim, para mim, a coisa da jornada, ela tem uma característica mais de aparência, de fato, né? Não é exatamente como a coisa acontece. Inclusive, pelo próprio aprofundamento da prática, se é que a gente pode chamar de prática também, mas, né, só usando termos relativos. Então, assim, no aprofundamento da prática, para mim, foi ficando cada vez mais claro que, na verdade, eu só era testemunha do que estava acontecendo. Perfeito. Então, o que está acontecendo, está acontecendo. Eu só estou aqui, ora pasmo, ora curioso, ora penando, porque Sim. faz parte também, e olhando para tudo isso e dizendo, uau, uau. Então, assim, eu venho de uma família muito humilde. Meu pai trabalhava como gari e minha mãe, desde os 8 anos de idade, trabalhava como empregada doméstica. Uma criança trabalhando para famílias de militares, né, numa das oportunidades, e outras famílias mais. Um tempo de muito sofrimento e, ao mesmo tempo, esse sofrimento não era exatamente vivenciado. Quando você vem de uma família muito humilde, você não sabe que você é pobre. Você não sabe que não ter comida pela manhã, no almoço, no final da tarde, de noite, é o normal. Você não sabe disso, né? Então, meu pai, como trabalhando, né, como gari, era aquela coisa, né? Na nossa casa, brinquedo a gente sabia que existia porque vinha do lixo. Um gari trazia do lixo. E meu pai não só trazia brinquedo, mas ele também trouxe muitos livros. E ele dizia uma coisa para a gente que era assim, olha, estuda para você não acabar como seu pai correndo atrás de caminhão de lixo. Então, a minha história vai começar um pouco declarando isso. O primeiro livro em que eu acessei algo sobre yoga veio do lixo. Eu era muito criança para poder saber que eu estava com uma preciosidade nas minhas mãos. No entanto, como criança curioso, olhava para aquelas ilustrações de yogis sentados em meditação e tinha uma imagem específica de um yogi desdobrado. Então, o corpo sentado em meditação e o corpo astral, alguma coisa do gênero, saindo, né? E olhando para aquela... Deixa eu só fazer um comentário histórico, né? Teve um grande sábio, chamava-se Fritjof Schuon, um suíço-alemão, foi um mestre de Sufi, entendeu? Ele já morreu faz muito tempo. E que, por incrível que pareça, ele, quando jovem, encontrou um livro de um sábio Sufi numa lata do lixo também, entendeu? Só dizendo que essas coisas acontecem no mundo. Que maravilha, não sabia que teria alguém passando por uma situação parecida. Pois é, o fim é que eu olhei para aquilo e, como criança, eu simplesmente imitei. Eu fiz a mimetização, sentei de pernas cruzadas, fechei o olho, porque na ilustração assim estava, e alguma coisa aconteceu. Mas aquilo foi mais assustador do que qualquer outra coisa. Realmente não sentir o corpo, sentir que você é uma personagem desdobrada da realidade tridimensional. Foi algo realmente assombroso. Tanto que eu pus fogo no livro, né? Assim, tipo, esse livro, ele ficou escondido e depois, conforme eu fui envelhecendo, encontrei ele de novo, assim. Então, eu não tenho mais esse livro. Mas o meu primeiro livro de Sri Ramana Maharishi, eu ainda tenho comigo. Era muito jovem, né? Tinha por volta de 14 anos, quando eu acessei pela primeira vez os diálogos. Eu entrei numa espécie de dilema, né? Sabendo que você ia perguntar sobre trajetória, pensando, uau, o que eu vou poder colocar aqui de uma forma linear e dentro de 1 hora para falar de
tudo que a gente já vivenciou. Assim como acredito que para outras tantas pessoas que foram aqui entrevistadas, você própria, Luísa, e pessoas que vão estar assistindo, todos nós sabemos quão surreal pode ser essa jornada de autoconhecimento e quantas coisas maravilhosas podem acontecer nesse caminho. Então, eu posso dizer que, olhando para um livro de yoga que vem do lixo para dentro de uma casa de uma família humilde, olhando para um menino perdido num corredor de um sebo, de uma livraria de livros usados, passando a mão, né? Eu passei a mão entre os livros e simplesmente puxei o livro. E quando eu puxei, era a foto de Sri Ramana Maharishi. Aquilo me chocou de tal forma que de dentro de mim surgiu uma prece espontânea. Eu rezei ao Supremo dizendo: Deus, se eu ficar velho, me faça igual a ele. Bom, essa tem sido a minha luta. Então deixa eu te contar, agora eu vou contar a minha experiência, que é similar à sua, em um momento da minha jornada, porque eu acho que ilustra. E eu tive um sonho, né? Eu já tinha uma busca espiritual, eu tive um sonho, e aparece um ser, um sábio com uma barba grande, lindo, e faz assim: venha, me acolhendo. Bom, tive esse sonho. Acordei, passou uns dias. Um dia eu entro numa livraria, entendeu? Em São Paulo, passo a mão numa estante de livros, puxo um livro, tá a foto desse homem, desse sábio, um sufi, Hazaratnaya, porque eu tive durante 30 anos com os sufis, e o primeiro mestre sufi que eu tive foi Hazaratnaya. Então, eu estou partilhando isso com você, porque, vamos dizer assim, o universo, a consciência, o divino, ele usa de 1000 caminhos, de 1000 formas, de 1000 sinais para, vamos dizer, falar, acorda, despertar, né? Vamos dizer, para o despertar das pessoas, vamos dizer. Siga, por favor. Exatamente. Então, não, mas é isso. A gente, o meu esforço, meu empenho era justamente dizer que, apesar de que pareça existir muitas histórias e muitas personagens trilhando o caminho, nós vamos encontrar estas similaridades todas, porque, na verdade, não existem muitas personagens, não existem muitos caminhos, né? É uma mera aparência. Então, assim, eu não sei o quanto eu vou conseguir trilhar, tentando buscar fatos da memória de tudo quanto se processou. Mas tem uma pergunta, então agora eu vou, vamos dizer assim, focar um pouquinho. Esse personagem, né, hoje chamado Ramana Mandir, desculpa, não é Ramana Mandir, é Ananda Ramana, esse personagem, ele teve essa experiência que você vai relatar alguns episódios, já relatou uns episódios chaves, vamos dizer assim, de sinais que o divino, a consciência, estava enviando para você e falou: olha aqui, experimenta isso, veja aquilo. E como a gente falou, todos esses raios, né, e eu lembro o sol emplumado, que está aqui nas minhas costas, é um símbolo dos índios peles vermelhas, confluem para um centro, né, para uma única coisa que é o divino, o absoluto, o uno, que a gente pode dar vários nomes, enfim, independente da tradição espiritual. Mas hoje você olha e vê essa história, está contando um pouquinho dessa historieta, mas você sente que essa história faz parte de você ou já não tem mais esse personagem? Então, eu acho que a gente não precisa, a partir de uma perspectiva, anular a outra. Sim. Né? Eu me identifico muito com uma abordagem, existem muitas abordagens da não-dualidade, né? Sim. Eu gosto muito de uma abordagem que é a Achintya Abheda Abheda Advaita. Então, o que acontece? A palavra Achintya, ela significa inconcebível. Então, ela já começa dizendo para você: olha, você não se preocupe de tentar compreender ou assimilar ou abranger com o intelecto, porque é inconcebível. Então, assim, essa pergunta, ela me leva a responder para você: Achintya, é inconcebível isso, porque é e não é ao mesmo tempo. E aí uma ilustração que eles usam, que eu acho maravilhosa, é muito lúdica e talvez até um pouco pueril, mas é muito lúdica, que é o quê? O sol e os seus raios. Usando aí também
dessa imagem que você pontuou para a gente. Então, o raio e o Sol e os seus raios. Os raios do Sol, eles possuem todas as qualidades do Sol. A gente pode dizer que os raios do Sol são o Sol? Não. Esse é o Achintia. Não, mas também você não pode dizer que não ao mesmo tempo. É sim e não, né? Ao mesmo tempo. E, além do Achintia Beda Abeda, a Beda Abeda significa diferente, não diferente. Então, é uma não dualidade muito especial. Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá, um grande tema, que é um tema que eu sei que você gosta, porque ele vai passeando por dentro do Vijnana Bhairava Tantra, que é um tantra que eu já vi você citando várias vezes, que você gosta dos truques que são apresentados ali, e que tem outras abordagens filosóficas que também trabalham com isso que eu vou trazendo aqui. Que é o quê? A identificação de algo como um sim e um não, sendo e não sendo, essa dualidade a gente sabe que ela carece de substancialidade. Na medida em que você vai fazendo as contemplações e você vai se percebendo, você vai entrar, por exemplo, naquela grande questão que é: eu sou o corpo ou eu não sou o corpo? Por exemplo, Shri Ramana Maharishi, ele diversas vezes nos leva a questionar: quem sou eu? Você por acaso é o corpo? Não é? Eu estou recebendo uma mensagem que a minha conexão está instável. Está chegando para vocês normalmente? Para mim tá. Para mim tá normal. Beleza. Então, assim, Shri Ramana, ele nos leva a inquirir aquilo que nós somos para além do corpo. E isso pode nos dar uma sensação de que o corpo não tem relevância dentro do processo investigativo. Mas nem todo mundo compreende que, na verdade, quando o Bhagavan está nos identificando, nos questionando, nos inquirindo sobre a nossa verdadeira natureza para além do corpo, isso não quer dizer que o corpo não faça parte desta mesma natureza real. Exato, exato. Então, a gente poderia dizer assim, pegando uma imagem, quer dizer, nós somos consciência, antes de mais nada. E este corpo se manifesta na consciência, certo? Mas ele também é consciência. Não que ele contenha a consciência. A consciência contém o corpo, certo? E está, entre aspas, além do corpo, ela é tudo, certo? A gente pode pensar assim, o todo. Mas este corpo também expressa a consciência coagulada aqui nas palavras que a Luísio está falando com Ananda, e nós estamos partilhando. Então, a consciência está usando essas, vamos dizer, vamos chamar veículo no sentido energético expressivo, e se a gente não experimenta esse corpo, não realiza esse corpo, ele, vamos dizer, ele perde a sua luminosidade transparente, a sua autoluminosidade transparente, porque nós somos e não somos, mas ele é luminoso e ao mesmo tempo ele é transparente, certo? Então a gente tem a possibilidade de Abeda, né? Eu aprendi isso com Lakshmanji, né? Que foi um grande sábio do Shivaísmo da Caxemira, você deve conhecer ele, que usava muito essa expressão. Congelou a sua imagem. Caiu a conexão. Voltou. Ananda? Voltei. Até onde que você escutou? Mas também não importa. Puxa vida! Você estava desenvolvendo a questão de que a consciência é mais expandida e o corpo está nela. Quer dizer, não é a consciência que está no corpo, é o corpo que está nela. E aí começou a travar. Tá, e só relembrando algumas ideias e palavras, e que esse corpo é essa consciência autoluminosa de uma forma transparente se manifestando, é através desse corpo, certo? Aqui a Luísio, aí Ananda, então são formas de expressão do divino, né? Vamos dizer assim. Então existe a Beda, é e não é, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. Exato. Siga. Exato. Siga. Então, aí
olhando para isso, né? Então, eu estou trazendo essa referência do corpo, em que ele é, ao mesmo tempo, ele não é a consciência e ele é a consciência. Então, quando você me pergunta, essa personagem, essa história faz parte, não faz parte? Então, sim e não, né? Eu acho que, assim, existem alguns elementos dentro da investigação que são realmente magníficos. O primeiro elemento é que, se a gente for fazer uma análise do que acontece conosco dentro de estados de contemplação, nós vamos perceber que, na medida em que nós estamos nos aprofundando no processo de autoobservação, de investigação, ou mesmo aplicando qualquer metodologia, que pode até ser com o uso de adaras ou suportes para contemplação, você vai perceber que acontece uma despersonalização. Perfeito. Não é? Então, isso é um processo natural. Na medida em que o unidirecionamento mental, que os hindus chamam de ekagrata, no momento em que isso está ganhando corpo e está, né, se tornando centrípeto, então a despersonalização, a descaracterização daquilo que achamos que somos, ou que somos enquanto personas no mundo atuando, através do ego, através das muitas máscaras que a gente tem que construir vida fora, quando a gente acessa isso, não necessariamente isto nos é desconhecido. Sim, e por isso mesmo, na minha experiência, quanto mais a gente consegue viver, experimentar a vida, situações a quaisquer que sejam, de uma forma impessoal, para mim, é mais, vamos dizer, gratificante no sentido de que os personagens, eles até estão funcionando, mas você se desidentifica dos personagens, porque você está de uma forma impessoal, como você falou, ekagrata, você concentra para entrar em outro plano de realidade que já não é mais aquele personagem, qualquer que seja, entendeu? Você já está Exatamente. na manifestação do divino, do ser, da consciência, né? É outra expressão aí. Entendeu? Exatamente. E aí é o ponto. Eu posso olhar para a minha história sabendo que ela é completamente impessoal, ou seja, ela não é a minha história. Eu não sou, de modo algum, autor de cada um dos episódios. Tem vários, milhares, milhares. Sim, sim. Se você pensar, olhar e falar, não, deixa eu olhar para a minha trajetória, meu Deus, eu não particularmente se explode, isso está explodido. Então, muitas vezes, fenômenos, recordações, lembranças podem surgir. E na medida em que você está aprofundando o processo da contemplação, você estará inevitavelmente acessando a grande corrente de vida universal, como chamava Sri Ramana Maharishi. Então, ali já não é mais pessoal de fato, porque já nem é humano, já não é humano. Não é humano, perfeito, perfeito. Não é humano. E você vai experimentar ser o coração de uma estrela explodindo, uma supernova. Você pode experimentar isso. Uhum. E no meu caso, assim, dentro do meu próprio, né, entre aspas, dentro da minha própria jornada, eu tive ímpetos, eu fui bastante impetuoso. Então, por exemplo, existe algum fenômeno que, como é chamado, viver de luz. 21 dias lá, um exercício de 21 dias para viver de luz. Existe isso? Então tá, então eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer 21 dias, eu fiquei 57 dias sem comer. Entende? Falavam de práticas de tapasya para sentar para meditar, yogis que sentavam 5 horas consecutivas. 5 horas consecutivas, vou sentar 10. Okay? Então tinha um ímpeto, uma coisa assim, por quê? Por que eu não sei, para falar bem a verdade? Era muito mais assim, vamos mergulhar, vamos ver até onde isso pode ir. Mas seguindo o conselho de Sri Ramana Maharshi, você usou espinho para tirar um espinho, mas jogou os 2 espinhos fora, certo? Não ficou com ele, não. Não tinha, né? Essa é uma, aliás, essa é uma imagem maravilhosa, porque justamente nenhum desses processos de fato ficaram. A distinção
entre o contato com muitas escolas de pensamento, com muitos sábios, e você, de fato, entender que um determinado sábio é o seu guru, está associado justamente com o espaço que ele ocupa dentro de você. Perfeito. Então, o Shishya, ele o Shishya, ou seja, o Chela, o discípulo, ele inevitavelmente está destinado a se tornar não um guru dentro de uma linhagem de gurus, mas o seu próprio guru. Sim. Esse é o destino do Shishya. Claro. Não é? Então, eu acho que a grande distinção dentro do processo é quando, de fato, você consegue ter a clareza de que você nunca procurou o seu guru. Você nunca foi até o seu guru. Nunca existiu esse movimento. Tal como o seu próprio sonho, quer dizer, o sábio se revelou antes de se revelar aqui. E isso nos leva a questionar, inclusive, qual é a grande importância deste mundo chamado de real, essa tridimensionalidade. Isso, no processo, né, na jornada acontecendo, ficou muito claro que, na verdade, as coisas estavam acontecendo numa outra dimensão, muito mais sutil, e manifestavam-se aqui. Isso se manifestou como um seed, num determinado momento, em que passei a ter sonhos premonitórios. E eles me acompanham até hoje, isso acontece com menos frequência hoje, e eu acredito que é pelo processo do Atma Vichara, mas me acompanhava. Mas, entenda, não necessariamente para mim isso significava que eu estava tendo sonhos premonitórios. Agora, uma coisa, Ananda, dois aspectos que eu gostaria de aprofundar no que você expôs até agora. Primeiro, é esse que você começa a perceber que aquele personagem que você acha que é, se em determinado momento você se dá conta que você não é, que você está além dele. Tudo. E você está experimentando, e esse personagem está experimentando, e chega um momento em que você, inclusive, fala, bom, até esse personagem que está experimentando também não é, certo? Aí eu vou para Nisargadatta Maharaj, né? Quer dizer, a consciência que está experimentando tudo isso também não é. Tem um além, o Para-Atman, como o Nisargadatta gosta de apontar, certo? Então, esse largar, esse abrir mão, essa disponibilidade para você estar, vamos dizer, vivenciando, experimentando e abrindo mão de crenças e conceitos, inclusive a crença na testemunha que você pensa que você está experimentando aqui agora, é o momento de você se colocar na abertura, eu diria, no silêncio, vamos dizer assim, nessa transparência que somos, se disponibilizar para isso. E outro aspecto que eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais também é o tema do guru. Quer dizer, a imagem do guru, né, do mestre, do sábio, porque a gente imagina que tem um, que é aquele que supostamente eu estou atrás, mas quando você se dá conta, essa imagem ou esse reflexo do absoluto, entendeu? Que refletiu-se ali em diferentes sábios e seres, ele é o que vibra, sintoniza frequencialmente com você e ele é o que te dá as possibilidades, propicia. Mas ele também não é a pessoa Ramana Maharaj, entendeu? Ele é uma manifestação do absoluto do ser. Ou ele, para mim, especialmente, John Klein, que é uma sintonia que eu tenho muito forte, entendeu? Como grande guru, meu grande Karana guru, eu diria, entendeu? Mas isso é algo que eu gostaria que você destrinchasse um pouco para nós, esses dois aspectos. Então, porque assim, retomando, o que acontece é o seguinte, uma vez que você percebe que, na verdade, as coisas que estão se manifestando aqui, elas são um reflexo de algo que estava acontecendo numa dimensão mais sutil, então, aquilo que era teoricamente mais sutil, ele vai se tornar mais vívido. Então, quando a gente diz assim, pô, tal pessoa ela é espiritualizada, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer muita coisa dentro do campo da matéria, do samsara, desse mundo material. Quer dizer, muitas pessoas começam acreditando que a necessidade de se tornar espiritual demanda um monte de corretivos na vida delas, de transformações, que elas precisam se agarrar a certas coisas e se desapegar de outras coisas. É natural que as pessoas comecem a sua jornada acreditando que elas estão fazendo isto ou aquilo.
Mas o que eu estou tentando, de alguma forma, colocar em palavras, e você sabe o quão difícil isso é que as coisas, você nem está segurando, nem está soltando, elas estão escoando pela vida. Elas estão escoando. Todos nós, quando, vamos lá, por exemplo, né, eu falo que tem um guru da modernidade, eu chamo de guguru. Né? Você vai lá no Google e você coloca Rishi, guguru. Você coloca Rishi e vai aparecer lá, sábio, vidente, né? Normalmente é traduzido assim, mas eu particularmente gosto muito da etimologia das palavras, ou em outros, falando de uma outra forma. Essa consciência suprema desenvolveu aqui um interesse por etimologia. Etimologia das nossas palavras portuguesas, latinas, etimologia do sânscrito. Quando a gente pega a palavra rishi, que é normalmente traduzido como santo e vidente, rishi ou ursh significa escoar, fluir. É uma correnteza. Então, o que é o guru? O guru, ele é o aumento da carga de pressão para te obrigar a escoar mais rapidamente. Então, o guru não é uma pessoa, o guru é uma força. E essa força te empurra. Então, vamos dizer que você estava ali, de repente, você estava vindo caudaloso, né, fluindo gostoso, e daqui a pouco tem muitas pedras e etc., e você começa a minguar o seu fluxo. Sim. Aí vem o guru e chega com uma potência, com essa força, com mais água, e rompe. É quase como a imagem de um dique que trinca e explode em água. Então, é por isso que nunca é o sujeito quem faz. O sujeito, ele está impedido de fazer. Mas a gente pode dizer, mas o guru foi um sujeito que fez antes de mim. Mas até isso eu questiono. E eu questiono, obviamente, tomando por base a vida do meu próprio guru. É claro que daí isso vai variar conforme o xixa e o seu guru. Então, olhando para o meu guru, para quem me puxou, me empurrou e está fazendo a minha vida fluir. Essa força, pessoa impessoal, Shri Ramana Maharishi, quando era muito pequenino, escutava na própria cabeça, Arunachala, Arunachala, Arunachala. Existia uma voz que falava, recitava na cabeça dele, Arunachala. Se você pensa que antes disso, muito antes disso, no seu próprio parto, ele nasce numa festividade de Arudra Darshan, que é quando Shiva se manifesta como dançarino cósmico e manifesta Arunachala. Ele nasce nesse dia. E quando ele nasce, né, a parteira que está ajudando no nascimento é cega. E essa parteira vê uma luz. A mãe de Shri Ramana, a Lagamal, ela estava triste com o nascimento da criança, porque era um menino e ela queria uma menina. Ele era o segundo filho e esperavam uma menina. Desejavam uma menina e nasceu um menino. Então ela estava triste. E a parteira, que era cega, disse, não fique triste. No mínimo é um avatar. Porque eu, sendo cega, vi uma grande luz. Shri Ramana fez? Também não fez. Sim. Ninguém fez. Não tem como a gente fazer. Por quê? Porque o nosso fazer está diretamente associado com a ideia, o pensamento, a palavra, a ação. É uma cadeia de ocorrências que, aparentemente, demandam um sujeito que o vai promover. A cadeia de ocorrências precisa ser dissolvida, porque ela, na verdade, é só uma única coisa. O nome da cadeia de ocorrências, que você pode colocar vasanas, samskaras, karmas, condicionamentos de toda a natureza, as gunas, os atributos da natureza, tudo aquilo que foi determinado dentro das muitas culturas espirituais como obstáculos. Tudo isso só tem uma única natureza e chama-se apavada. O que é isso? Falsa doutrina. Doutrina inferida por uma intuição que está marcada por uma incapacidade de compreensão, porque é uma cognição falha. Melhor traduzindo, ignorância. Ignorância. Mas quando a gente diz a ignorância, muitas vezes as pessoas podem achar que a ignorância
é alguma coisa... De conceitos, não é isso? Um conceito ou algo que elas não acessaram ainda. Não, não tem a ver com algo que você não acessou, porque todos nós já vivemos uma sensação proeminente de se sentir contente, satisfeito e feliz por ser quem é. Pois é, alegria... Todo mundo já experimentou isso. Alegria sem objeto. Quer dizer, não tem fazedor. Não tem... porque, no fundo, o que você está traduzindo um pouco para uma outra linguagem, quer dizer, não tem fazedor. Não tem o fazedor aqui, a Luísa, o fazedor aí, a Nanda, entendeu? A coisa está fluindo aqui, a coisa está acontecendo, nós estamos disponíveis. Quer dizer, a gente já experimentou, e quanto mais você vai tirando as crenças, os conceitos, os personagens, os observadores, não observadores da frente, mais a coisa está fluindo. E eu volto para um ponto que você colocou, que no começo as pessoas têm... isso está acontecendo em planos diversos de realidade, vamos dizer. Existe até uma hierarquia de planos de realidade que a gente pode... Mas não é o tema aqui, porque isso é uma questão onde que, inclusive, vários sábios e mestres não tratam, não gostam de tratar desses temas. Por quê? Porque isso leva as pessoas a querer buscar poderes psíquicos e espirituais e acessar esses planos, que não aqui, porque, como a gente falava inicialmente, é nesse corpo coagulado, autoluminoso, transparente, que a coisa acontece. Então, existe uma tendência, vou usar uma imagem, a querer ficar com a neo-espiritualidade contemporânea, ficar aqui na cabeça, com um monte de conceito, e não integrada num corpo que tem céu e terra, como falam os taoístas. O homem, ele junta céu e terra. Tem que juntar aqui dentro tudo isso, entendeu? E realizar nessa transparência, nessa manifestação aqui, né? Veja, se ficar apenas aqui, mas se estiver livre de apavada, pode funcionar. Pode funcionar. Sim, sim. Eu não vou dizer que não pode funcionar, porque, de novo, como não... não tem receita, não tem receita, né? Não tem, porque não é a gente que está fazendo, a gente não está fazendo absolutamente nada. A gente não está fazendo. Mas na tua experiência, Ananda, para mim teve um tempo que ficou muito aqui, teve um momento que a coisa se realizou, e daí foi um soltar, como se comportas se abrissem e coisas vão soltando, vai saindo, vão indo embora. E aí tem, vamos dizer, tem sábios, mestres, que têm a função de limpar. Vamos limpar a casa para poder fluir, para a água fluir, entendeu? Você tem que pegar, tirar todos os móveis para fora, tirar tudo, deixar a casa bem luminosa e transparente. Daí você fala, olha como é grande isso, que maravilha, podemos fazer uma celebração permanente da vida aqui dentro, entendeu? Por exemplo. Exatamente. O que acontece é que pode ser que dentro daquilo que estava no, entre aspas, planejamento divino, precisasse juntar bastante aqui para poder ter o excesso necessário para romper o dique e aí ir para o coração e opa, que agora flui, entende? Eu entendo muito empiricamente isso, porque foi o meu próprio processo, entende? Difícil falar de meu, porque, de novo, não é. Não é. Isso é importante de ser declarado pelo seguinte, se nós não tivermos a clareza de que o processo da revelação do Atman, aí você quiser chamar de Nirvana, Moksha, Nirvikalpa Samadhi, Asampradinata Samadhi, aí tem as várias determinações. Se a gente não entender que isto é um processo do que os hindus no sul da Índia, especialmente, e também dos lábios de Bhagavan Sri Ramana, isso é declarado, é um processo da graça, a gente fica na ideia de que, de alguma forma, nós fomos autores de qualquer epifania, êxtase, calmaria que a gente tenha experimentado. Só que esse é um problema, isso é uma pedra no sapato das sandálias dos neo-espiritualistas. Ok? Isso é um problema. Por quê? Porque a maioria está indo por dois caminhos. Ou estão dizendo que depende de que você faça alguma coisa para a coisa acontecer, ou que eles farão alguma coisa em você que fará a coisa acontecer. Os dois estão equivocados. São dois extremos totalmente equivocados. Não depende de você e não depende de um outro que vai fazer por você. De fato.
né? Por isso que na real transmissão Guru Shishya, inevitavelmente, o Shishya se torna o Guru. Não tem como ser diferente. Isso é assim até biologicamente determinado pelos nossos neurônios espelhos. A natureza nos dá neurônios espelhos, porque quando eu vejo alguém sorrindo, eu sorrio de volta. Sim, é sintonia frequencial. Exato. Você apontou uma coisa que é um tema que eu vou começar a abordar e você vai ser a primeira pessoa que eu quero colocar ele aqui. Que é esse tema do que eles chamam inteligência artificial, a máquina. Criaram os robôs, e você deve estar acompanhando de alguma forma isso, e já tem alguns ditos gurus, altos gurus, falando disso, que é o futuro da humanidade, a gente vai deixar de ser humano, vai virar outra coisa. Como é que você vê essa questão de inteligência artificial e o despertar espiritual, vamos dizer, do coagulado indivíduo Ananda, Aloysio, Ramana Maharaj, os grandes sábios? Como é que você olha para esse tema? Eu não estou descartando a outra conversa, que eu acho que nós podemos conversar horas aqui, entendeu? Mas eu queria colocar esse tema. Como é que você vê isso da inteligência artificial, os robôs? Veja, se a gente acha que a gente é o autor da ação, a gente já está completamente mergulhado numa inteligência artificial. Mas é artificial? Veja bem. Agora eu vou colocar uma questão. Então, de repente, vem uma borboleta e pousa aqui no meu nariz. E eu, pá, com a mão tiro a borboleta, quer dizer, afasto a borboleta, certo? Isso é um ato da consciência divina ou isso simplesmente esse corpo ele se cuida? A gente sabe, se a gente disponibilizar o corpo, ele tem uma percepção de autocura e autodefesa e autoimunidade. A gente conhece isso bem, certo? Agora, esse diálogo acontecendo entre Aloysio e Ananda, que é a realidade, a consciência, o divino se expressando aqui, isso já é ele tem um outro feeling, ele tem um outro a mais, ele está além de simplesmente tirar a borboleta da ponta do meu nariz. Você entende? Entendo. Eu entendo. Mas eu trataria o tema por um outro caminho também, não querendo descartar o que você está propondo quanto reflexão, mas veja, eu entendo que o samsara ele não é um mundo natural. Então, assim, árvores, montanhas, rios, não é isso que é o samsara. O samsara, para mim, eu brinco que é uma jaula, né, conceitual de insegurança máxima. Então, é um presídio de insegurança máxima. Perfeito. Então, na verdade, ele é todo conceitual. O que ocorre? Esse é um tema bastante vasto, é o tema por onde eu discorri o Tantra por mais ou menos uns 4 ou 5 anos, em que eu propus que o Tantra hindu, na verdade, ele é a semiótica ancestral dos indianos. Então, é uma discussão essencialmente sobre linguagem. O interesse do Tantra é o gozo, mas esse gozo, ele, ao mesmo tempo, não é simplesmente um gozo físico, um gozo instintivo, um gozo animal, ele é um gozo que também é da linguagem. Tanto é assim que todos os ensinamentos dos tantras, se você pegar os tantras clássicos para ler, os ensinamentos são dados com grande refinamento poético. Grande refinamento poético. Um exemplo, eu vou citar, porque eu concordo plenamente com você, inclusive a palavra rasa, em sânscrito, que é sabor espiritual, mas é o sabor dessa experiência de autoluminosa transparência que somos, é a realização espiritual. Rasa, um sabor, e o Tantra que traz isso. A Abhinavagupta tem uma expressão de um dos grandes sábios, tem outros, entendeu? Mas só ilustrei o que você falou, entendeu? Não, e veja, e é perfeito. Por que é perfeito? Porque rasa, embora tenha esse sentido de algo que é espiritualmente saboroso, se você usar rasa para poder falar de comida, pode. Pode e também. Se você usar rasa para falar de música, também pode. Ok? Então veja que é o quê? A possibilidade de uma expansão do gozo. A expansão do gozo está diretamente relacionado com os 3 pilares da semiótica, que é signo, significado e significante. Então, veja bem, nós, entidades humanas encarnadas, nós incorporamos nas coisas signos. Depois, nós propomos um significado em que todos nós vamos debater para poder chegar num
consenso, num acordo. Veja, farol vermelho, todo mundo que está dirigindo para o carro. Não dá para cada sujeito ter um significado próprio para aquele signo, senão caos. Sim. E o significante é aquele que dá o sentido. Qual é o problema? É o seguinte, enquanto o signo e o significado são usados em prol da ordem coletiva, ele funciona, está certo, a gente precisa disso, é por isso que a gente, inclusive, fala. Grandes expositores do Tantra, por exemplo, dizem que a maior balela do mundo é o tal do despertar de Kundalini, porque Kundalini já está desperta em todo mundo e é a própria linguagem, que é um meio de você promover o transe. Eu transito com significados. Pois muito bem, o sujeito só é sujeito na vida, na sua dimensão social e mesmo na sua dimensão subjetiva, quando ele é capaz de dar sentidos novos para as coisas. E não simplesmente aceitar o significado que é dado pela coletividade. Se ele simplesmente aceita só o significado que é dado pela coletividade, ele nunca descobre por ele mesmo o que significa, por exemplo, ser feliz. Agora veja como o problema é muito sério. Todo aquele que rejeita o seu status natural de ser o significante, ou seja, de dar o sentido para as suas próprias coisas, para os seus próprios sentimentos, para as suas próprias vivências subjetivas, ora, se ele não é significante, ele é insignificante. Então, o sujeito insignificante é aquele que é incapaz de dar o sentido para as coisas da sua própria vida. Agora vem e entra a inteligência artificial, que está fazendo o quê? Dando significado para todos. Eu pergunto e eu espero que a inteligência artificial me dê o significado. Ou seja, nós não estamos tendo nada de novo. É simplesmente um avanço tecnológico para um problema muito velho, ancestral, que é... Perfeito. Não, porque eu não sei se você conhece David Dubois. Dubois é um amigo francês meu que ele traduziu vários tantras, inclusive o Vijnana Bhairava Tantra, ele 30 anos com os mestres do Shaivaísmo da Caxemira, lá na Índia e tal. E ele, o que ele fez? Ele pegou um desses computadores de inteligência artificial e resolveu fazer umas perguntas para ele, pro tal da máquina, entendeu? Que tá nesse computador, você pode acessar aqui pelo computador. E as perguntas que ele fez foi baseado exatamente em cima do ensinamento básico de que nós somos a consciência autoluminosa que está se manifestando aqui agora. E as respostas que foram dadas foram baseadas eminentemente em práticas, vamos dizer, autoimoladoras, vamos dizer, de se imolar, de se machucar, baseada no catolicismo tradicional medieval, que é limitada, inclusive, a expressão disso. Então, a própria máquina ela já não está preparada para enfrentar qualquer outra questão que não seja aquilo de quem programou ela, por exemplo, entendeu? E quem está programando ela são insignificantes nessa história do campeonato. Eu não vou dizer que eles são insignificantes, porque pode ser que eles tenham objetivos muito claros a esse respeito. Eles têm. Eu acho que tem. Né? Então, assim, eu não vou dizer isso, mas o que eu posso dizer é que, assim, a questão não é o avanço tecnológico. O avanço tecnológico, ele nada mais é do que uma expressão do próprio primata humano genial. Porque nós somos geniais. É lógico, a gente não é só genial. Infelizmente, nós somos um paradoxo na natureza bastante complexo. Mas, de fato, o motivo pelo qual essas tecnologias elas acabam tendo uma importância muito grande é porque, de fato, nós, por vezes, consideramos que é muito mais cômodo e confortável deixar que o papel de dar o sentido para as coisas seja de um outro e não da gente mesmo. Mas até aí, esse problema, ele, no meu entendimento, ele é muito periférico. Assim, extremamente periférico. Agora, só ilustrando com uma nota de rodapé aí, e isso é uma característica que você conhece bem, os Puranas, vamos dizer, da Kali Yuga. É uma característica típica da Kali Yuga, que é o tempo que nós estamos vivendo, certo?
essa inversão de todos os valores, quer dizer, ao ponto de você falar, não precisa ter mais dar significado para nada, nem ser significante, e fica tudo por conta dos outros. Quer dizer, vamos dizer, a felicidade, a consciência, porque o que todo mundo busca, no fundo, é a felicidade, é ser feliz. E a gente já é. Na hora que você se dá conta, como você falou, de experimentar uma felicidade sem precisar de nada, inclusive fechar os olhos. E hoje de manhã eu tive uma experiência com uma pessoa e que ela experimentou isso e ela ficou até meio assustada no primeiro momento, porque de repente ela falou, nossa, olha que bom. Eu falei, é bom, mas é isso mesmo, você tem que viver isso a todo instante da sua vida. Então, isso, essa percepção dessa transparência, desse universo que nós somos, porque no fundo, como você falou, eu sou o coração de uma galáxia também, por que não? Entendeu? Porque essa experiência... E aí, diga, siga. Não, era só para dizer que aí você chegou num ponto. Quando você diz do processo da mente, do intelecto bem avantajado e rebuscado, com muita informação, então, de repente, a gente precisa disso para fortalecer o significante que depois será capaz de alijar isso, deixar isso. Porque, assim, quantas serão aí? É por isso que não dá para falar de um processo de despertar coletivo, não dá para falar de um processo de despertar coletivo. Concordo plenamente. Não dá. Entende? Por que não dá? Porque a coletividade ela opera como o próprio samsara dentro da gente. Isso. Por vezes ela oprime o sujeito e impede que o sujeito possa dar um passo adiante, por exemplo, se assumindo como significante. Então, para algumas jivas ou almas encarnadas, vai ter que primeiro fortalecer bastante o ego para depois sacrificá-lo, sabe? É como engordar o animal do abate no sacrifício. Né? Eu estou engordando o ego para depois dar uma bela de uma sacrificada nele. Entenda isso de uma forma, por favor, não literal. Sim, é uma metáfora. Eu só estou dizendo isso metaforicamente porque, né, como Siddhartha Gautama, eu discordo completamente da necessidade de abate de animais, ok? Então, só para dizer que muitas vezes será necessário primeiro gerar o senso de ser o significante para então olhar para a possibilidade de ser o significante metafísico, transcendental. Ou seja, eu posso ser o coração de um sol numa miríade aí perdido em alguma das grandes galáxias desse universo. Eu posso ser o próprio universo, não é? Porque no final das contas... Eu sou o universo. Exatamente. Então, ele se vê capaz de ultrapassar a ideia, inclusive, de que o processo da iluminação é um processo do homem, da entidade humana. Sim, perfeito. Ok? Shri Seshadri Swami, que foi o Swami que protegeu Shri Ramana quando ele estava meditando em Tiruvannamalai, quando ele chegou em Arunachala e as crianças jogavam pedras nele, tinha um Swami que protegeu ele, chamado Sheshadri. Sheshadri Swami era visto fazendo puja, né? Fazendo pranam, reverências diante de uma mula. E as pessoas olhavam, por que você está fazendo isso de frente com uma mula? E ele diz, você vê uma mula, eu vejo o Brahman, eu vejo o Supremo. Ou seja, o que é isso? Ele é o significante metafísico. Ele é o significante transcendental. Aonde você olha e por tudo que você experimenta está a face do divino. Tudo é a face do divino. Tudo é a consciência se manifestando. Mas aquela era uma face, vamos dizer, do divino naquela mula que ele estava reverenciando, mas também é além do divino. O divino é além daquilo tudo. Né? O divino, com certeza, a Brahma é além disso tudo. Agora, e esse, vamos dizer, esse expandir e contrair, essa permanente mutação, que é a única regra do universo, aí o I Ching, na tradição taoísta, ensinando isso, dando chaves para a gente compreender um pouco isso também, né? Propicia que esse permanente desvendar e essa permanente alegria, esse permanente celebrar. O que é a vida, se não celebrar a vida? Viver por ela mesma a cada instante?
E esse, como você chamar, dar um significante, dar um significado, você compreender e acolher. Na hora que você lê uma poesia, um poema de um sábio, não necessariamente só de um sábio, ele te conduz a percepções maravilhosas, entendeu? Do ser, da presença e dessa alegria de viver, vamos dizer assim. Exatamente. Ah, Até não, perdão, só para dizer que até porque a linguagem poética, ela não é a linguagem coloquial, então ela não está falando com as nossas sinapses limitadas e condicionadas à coletividade. A poesia fala conosco num campo muito mais profundo. a gente chama de coração a coração, de certa forma, né? É uma outra Exato. linguagem para dizer isso, que ela expressa, fala direto. Por isso, alguns grandes sábios sufis, como Rumi, conhecido de muitos, entendeu? Falou muito pela poesia, pelo poema, entendeu? Por essa forma de expressão. Não só ele, como outros também, em diferentes tradições. Dentro do hinduísmo tem vários sábios. Eu lembro de Lala Yakshevara, do Shivaisma Kashmir, uma grande santa e sábia que falava, e inclusive falava naquele tempo, já nós estamos pensando 1000 anos atrás, entendeu? E conversava tanto com, vamos dizer, de uma tradição espiritual com a outra, porque ela vinha do Shivaísmo da Caxemira e ao mesmo tempo ela estava ligada ao Islã, era sufi, não era sufi, enfim, não tem forma quando a gente começa a caminhar para o centro, aí volta ao sol emplumado aqui em cima, a forma vai se desfazendo, a gente vai ganhando uma outra dimensão, uma outra expressão, certo? Ananda, a nossa conversa está maravilhosa. Nós temos mais uns 5 minutinhos. Eu gostaria que você seguisse com aquilo que você acha que é bom agora. Querido, eu espero que a gente tenha a oportunidade de ter outras Com conversas, certeza, com certeza. que a gente possa, de alguma forma, colocar uma ordem aqui, porque eu realmente olhei e falei, meu Deus, eu estou aqui explodido em um monte de memórias, um monte de coisa, e realmente sinto que poderíamos pegar um tema e, de repente, ir dissecando ele, né? Sim, sim. Eu sinto que tem um elemento que eu acho que não teria como encerrar essa live sem poder tratar, né? Que é a noção de que o silêncio, que é o grande tema, o cerne destes encontros, embora muita coisa extraordinária foi compartilhada aqui em tantas entrevistas, não estou falando aqui agora dessa conversa, mas de tudo que já foi declarado e conversado aqui, eu acho que existe uma coisa que a gente deve levar com a convicção, a certeza de que é um fato sobre o silêncio. Por mais que a gente converse sobre ele, nós nunca vamos tocá-lo, né? Então esse grande paradoxo, né, do palavras do silêncio, que são palavras que estão espelhando o silêncio, mas não podem levar ao silêncio de fato, né? E com isso é muito desejável, no meu entendimento, que a gente mantenha um senso de humildade para todos nós que caminhamos nessa terra como sonhadores, transcendentalistas, buscadores, o nome que a gente quiser assumir ou não assumir, manter um senso de humildade que nós estamos muito mais tateando no escuro do grande mistério do que de fato acessando ele por intermédio do pensar ou das palavras. O Shri Ramana Mandir, para mim, ele é o sentido, o significante em mim dá o sentido do processo de amor ao silêncio na forma de simplesmente compartilhar os ensinamentos de Shri Ramana Maharishi. E dentro disso, poder falar um pouquinho de como a poesia de Bhagavan ressoa dentro de mim. O que não significa que qualquer uma das ideias que eu expus aqui ou posicionamentos possa ser nomeado como uma verdade absoluta, porque isso simplesmente é mais uma pavada, é mais uma doutrina falsa. Nós não temos como tocar algo que possa ser chamado de verdade absoluta, porque nós somos isso. Então não é possível alcançar isso, porque nós somos isso, né? Perfeito. Então, aí eu faço mais uma ponte para aqui e lembro, como você falou, a gente tem que
habitar no silêncio é habitar esse não saber. Viver neste não saber, a gente vai poder acolher tudo, tudo vai poder se manifestar e acontecer. Este não saber. Então, a gente alguém pode perguntar aí, nossa, mas eu não sei a idade de Ananda, não importa, a Luiz, o X, mas 30, 40, 50 anos aí buscando para chegar de repente e falar, não, eu tenho que habitar no não saber, eu não sei nada. O Gnana, o tal do conhecimento aponta para um não conhecimento, então, não é? Mas é porque não é uma resposta verbal, é só isso que a gente deve entender, não é uma resposta verbal. E muitas vezes uma tradição ou outra pode se levantar e dizer, eu sou a dona da verdade, ou um iluminado dizer, eu vim trazer a verdade. Tipo, por favor, não tem ninguém fazendo nada. É tudo obra da graça, é tudo a própria consciência cósmica, ilimitada, inominável. Nós podemos ser os significantes de tudo que nós experimentamos nessa vida, nós podemos dar o sentido que a gente bem entender. Há muita liberdade e, ao mesmo tempo, nenhuma, porque aquilo que nós somos não pode ser significado. Então, a inteligência artificial, ela nunca vai tocar isso, e mesmo as muitas inteligências ditas naturais, elas invariavelmente vão cair, né, naquela autolucidez de, ok, isso daqui não dá para ser transmitido através das palavras. Aquilo que, eu não sei se eu vou usar a palavra correta, Svatantria, né? Essa liberdade plena da consciência de se manifestar de como for, a cada instante. Exato. É uma infinita, né? A possibilidade dessa criatividade é simplesmente infinita. Então, não adianta a gente tentar formular regras para dizer, olha, para alcançar a iluminação você tem que fazer isso e aquilo. Não, isso é falso. Isso é simplesmente falso. Em algumas, assim, usando uma terminologia bem popular, se Deus quiser fazer de um arbusto espinhento um Mahadeva, um grande sábio, ele fará. Ele assim o fará. Entende? Então, por que a gente vai discutir, né? Muitas vezes, quando as pessoas perguntavam para mim qual é o caminho para a iluminação, eu falava, olha, antes de você saber qual é o caminho da iluminação, primeiro descubra quem é que te convenceu que você está apagado. Aí o resto vai vir... Aí o resto vai vir de brinde para você. Oh. Ananda, brigadão, maravilhoso. Maravilhoso, com certeza, querido. Eu que agradeço e que possamos ter outras tantas mais. No Shri Ramana Mandir, você é o nosso convidado para a nossa primeira entrevista no canal. Então, na semana que vem, estamos juntos novamente. Continuamos. Um abraço. Vai ser muito bom. Obrigado a todos, então, aí.